Se você quer ser minimalista, por favor, velho, não faz isso. Deixa eu te dar um conselho de brother mesmo. Esquece esse negócio de ser minimalista. Sério, não vale a pena. Vai fazer outras coisas, vai lá fazer umas compras, vai na Black Friday. Tô zoando? Não, mas é sério. Por muito tempo eu evitei de falar esse negócio assim. Tipo, eu sou um minimalista, sabe? E eu ainda evito de certa forma. Primeiro, porque quando você fala esse tipo de coisa, a pessoa que ouviu pode supor muitas coisas sobre você. E muitas vezes essa pessoa que ouve, ela nem conhece, não sabe nada sobre minimalismo como estilo de vida. E aí pode rolar aquelas perguntas absurdas, né? Ué, como assim? Você compra roupa? Tua casa tem móveis. Por que você não tá de roupa preta, touquinha meio coco, óculos de hipster e um notebook da Apple? Calma, velho, tô zoando. Nossa, não pode nem zoar mais. Mas voltando aqui ao ponto sério, a pessoa que você fala e não manja nada sobre minimalismo geralmente supõe um monte de coisa. E não dá pra ficar explicando tudo toda hora. Por isso que eu faço vídeos no YouTube sobre minimalismo, porque eu explico pra quem quer ouvir, né? Pra quem quer saber. Agora já pra quem não tem interesse, eu já procuro evitar a fadiga, né? E por que eu tô falando pra você não ser minimalista? Uma coisa que a cabeça do ser humano sabe fazer é julgar, categorizar, separar. Talvez até uma herança evolutiva do tempo das pequenas comunidades, do tempo tribal. Pensa como é importante categorizar a função de cada pessoa num grupo. Como que identificar as características e as funções de cada pessoa era importante para a sobrevivência. E quando a gente fala desse negócio de herança de passado evolutivo, quer dizer o quê? O corpo do ser humano atual, ele está habituado a viver numa realidade de milhares de anos atrás. Porque o processo de evolução demora milhares de anos para esculpir através das gerações as características que vão sendo passadas, que vão sendo continuadas, né? Então, provavelmente, a gente tem muitas características evolutivas de um acúmulo de dados de várias gerações de milhares de anos. Então, muitos comportamentos, como julgar, separar e categorizar tipos de pessoas, por exemplo, podem sim ser de aspectos que foram importantíssimos para a sobrevivência dos nossos antepassados. Então, esse arquétipo do minimalista, ele já existe na mente das pessoas, essa imagenzinha montada, esse personagem, digamos assim. E quando a gente começa a absorver conteúdo sobre isso e ver várias pessoas com características similares, a gente começa a levar em conta, né, essas coisas, começa a absorver de certa forma. E aí pode ser que passe aquele pensamento na cabeça, né? Tá, se eu tô curtindo minimalismo, se eu tô gostando, se eu quero ser minimalista, talvez eu devia fazer isso também. Talvez eu deveria usar só roupa preta. Talvez eu deveria usar aquela touquinha meia tanga. Nossa, que bosta. Eu só não uso aquela touca lá porque não entra na minha cabeça, né? Esse cabeção aqui, esse cabelo. Eu acho massa, na verdade, tá? Tô zoando, mas eu acho massa. Mas qual que é o ponto aqui? Ser minimalista, né, entre aspas, é uma coisa que não pode entrar numa forma. Ser minimalista não pode ser limitante no sentido de adotar comportamentos de outras pessoas sem antes passar por um processo totalmente consciente e intencional de avaliação. Avaliar se aquilo realmente tem utilidade para você. Então, ser minimalista, na cabeça das pessoas, às vezes pode ser limitante. É sobre isso que a gente está falando aqui. Aquele pensamento, né? Bom, se eu quero ser minimalista, então eu não posso usar roupas com estampas. E esse exemplo não tem absolutamente nada a ver com o cerne, com a raiz, né? Com o valor principal, que é a intencionalidade, que eu tanto falo aqui nos vídeos. Então, quando eu falo não seja minimalista, eu estou dizendo, não se apegue aos rótulos, às limitações, às minúcias, às regrinhas. Se apegue aos princípios, às bases. Aí você vira pra mim e fala, mas por que se apegar às bases? Eu te explico, calma, velho, deixa eu explicar o negócio, velho. Primeiro, porque as bases vão te trazer benefícios reais. E segundo, porque é justamente as bases que vão te fazer continuar nessa estrada boa. Eu acho bem legais essas regras, sabe? Nada contra, eu acho muito legal e muito importante mesmo. Por exemplo, aquela regra de um entra e um sai, que toda vez que você compra alguma coisa você tem que se livrar de alguma coisa. Ou aquelas regras de Destralhe, que é para você eliminar X número de coisas por dia, ou por semana, ou por um período específico, né? Tudo isso é muito útil para quebrar um ciclo vicioso de compra, por exemplo. Às vezes, comportamentos cíclicos e viciosos exigem medidas drásticas. E, de novo, não me entenda errado, eu não sou contra as regrinhas, esses projetos que tem, eu só quero colocar aqui a importância de se apegar às bases. E a intencionalidade é a que resume o ponto central da coisa.
olhar para a vida com intenção, sabe? Olhar para as coisas, para o mundo com intenção. Aquela coisa de tentar entender claramente o benefício daquilo que você está tentando aplicar. Entender por que você quer tudo isso. Por exemplo, de repente você entende que a organização, o destralhe, é uma coisa que te traz paz depois que você faz isso. Você ganha mais agilidade na limpeza e você percebe que a tua vida tem mais harmonia, sem excesso, né? Com o suficiente, você percebe que tem mais paz, né? Você consegue organizar tudo mais fácil, limpar tudo mais fácil. Faz um negócio que te traz o benefício, né? Acho que o legal é isso, você entender o que realmente funciona para você, aí você aplicar. O benefício de verdade, sabe? O benefício perceptível. Se ouvir nesse processo é muito importante. Conhecer a si próprio. Sem essa obrigação de ser minimalista, a gente consegue fazer todo o processo com mais liberdade, né? Entendendo tudo que faz sentido para você, gradualmente adotando. De repente, interessante sim pegar algumas regrinhas para fazer testes, para testar a validade, ver se aquilo ali faz sentido para você, mas sempre fazendo essas perguntas, sabe? Sempre com a capacidade de botar em xeque a validade de tudo. Não vale a pena adotar uma medida para você, uma medida que não faz sentido para você só por causa de uma tendência, sabe? Só por causa de um hype. Isso aí só vai estragar a tua experiência, vai te dar pressão à toa, sabe? Não precisa ser um processo sofrido, né? A menos que, de repente, você está lidando com vício de compra, né? Você está lidando com coisas assim mais graves. Mas, em geral, também é importante apreciar esse processo de abrir a porta para a ordem, né? De trazer mais ordem, mais fluidez, mais harmonia para a vida. Sim, com um processo intencional e talvez adotando regrinhas, talvez pegando exemplos de outras pessoas, mas não deixando de trabalhar a intencionalidade dentro de você para que você possa construir o seu estilo de vida ao longo do tempo com as suas necessidades, com base nas suas necessidades, né? Isso ajuda a gente a construir um caminho mais sólido e não aquele caminho que você hypa no negócio e fica tudo animado e faz um monte de coisa e sabe, aplica um monte de ação e fica cansado, porque fica pesado, sabe? Você fica se cobrando e talvez colocando muito forte um negócio que não é você, entendeu? Por isso que eu falo, é importante desenvolver a intencionalidade enquanto você faz esse processo de testes, né? Para que tudo isso seja construído de forma mais gradual e sólida. Eu demorei muito para entender, para falar eu sou minimalista. Desde a primeira vez que eu tive contato com as ideias, eu gostei, achei interessante, mas eu vi aquilo muito distante de mim, né? Principalmente umas versões um pouco mais radicais, né? Então, para mim, foi um processo muito natural de estar sempre em contato com esse conteúdo que eu gosto, e aí coisinhas, sabe, fui absorvendo a coisa, não foi aquele negócio de tipo, vou transformar minha vida agora, não. Foi uma coisa que foi gradual, e isso eu sinto que traz muito mais harmonia mesmo, sabe? E um caminho muito mais sólido dentro desse estilo de vida. Se tem uma coisa que eu quisesse que você guardasse no seu coração sobre esse vídeo é o seguinte: não seja minimalista. Use as ideias minimalistas a seu favor. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou! Nossa, que bosta!